Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Ao Pelé. É uma delícia, realmente, né? Bom, nós chegamos ao ponto culminante do programa de hoje, quando temos a alegria de contar com o nosso amigo, né? Novamente, o Roberto César. Roberto César, ele que é lá da instituição Nosso Lar também, e é um dos dirigentes da União das Sociedades Espíritas Regional de Araçatuba, né? Ele é tesoureiro da União das Sociedades Espíritas Regional de Araçatuba. Faz palestras, né, aqui em Araçatuba e também por toda a região, hein? Poxa vida, foi difícil eu conseguir o Roberto para vir aqui hoje, né? Preparando palestras e mais palestras, né? Para a região, você está cobrindo toda a grande região de Araçatuba, né, Roberto? Daí... Compromisso, né? Compromisso bacana e importantíssimo, né? E o Roberto, vamos primeiramente ouvir os cumprimentos, né? Ouvir os cumprimentos do Roberto César para todos os nossos ouvintes, tanto da rádio como do site. Bem, boa tarde a todos. Eu queria deixar uma mensagem aqui que hoje em dia nas redes sociais a gente sempre está recebendo alguma coisa, e essa eu achei muito importante e interessante, que diz o seguinte: não se esqueça todos os dias de olhar em 5 direções diferentes, para frente, para saber onde você está indo e planejar com antecedência. Para trás, para lembrar de onde você veio e evitar os erros do passado. Para baixo, para se certificar de que você não está pisando em outras pessoas e causando sua ruína ao longo do caminho. Para os lados, para ver quem está para apoiá-lo e quem precisa do seu apoio. E para cima, para se lembrar que há alguém que está cuidando de você. Exatamente de acordo com o nosso tema, né? Que é o medo da morte. Que beleza, tá aí o Roberto, né? E ele já vi ele mexendo aqui no smartphone dele aqui, já tem bastante amigos também no Facebook, né? Também tem bastante. E ele já publicou, inclusive, né, a participação aqui, né, nos 1210 da Rádio Bandeirantes AM de Araçatuba, para toda a grande região, né? 1210 kHz. E também a internet, né? A internet aqui da rádio é www.bandata.net. E até para domingo, por aí, domingo ou segunda-feira, que demora um pouco para enviar, viu, o vídeo, viu, Roberto? Nós também colocaremos, né, esta gravação, essa matéria, no site www.avozdoespiritismo.com.br. Bom, o Roberto esteve aqui uns 2 meses atrás, 2 ou 3 meses atrás, né? Onde nós resolvemos, né, abordar o livro O Céu e o Inferno na íntegra. E o Roberto fez a introdução, né? Tem a introdução, né? Ele fez a introdução e a primeira parte do livro O Céu e o Inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo, né? A justiça divina segundo o Espiritismo é o livro O Céu e o Inferno. E hoje o Roberto vai abordar a segunda parte, né? O segundo capítulo, o segundo, então, o temor da morte. Deus do céu, hein? Pode ir. Bem, o assunto é intrigante, interessante e importante. Mesmo porque nós sabemos que é o destino de todo mundo que está encarnado. Ninguém vai ficar para semente. Eu costumo brincar com essa questão, né? Que o público, inclusive, olha com certo receio para a gente quando está lá no púlpito e fala: olha, tem uma trágica notícia para dar para vocês. Todo mundo que está aqui, independente de quem quer que seja, todos vão desencarnar. Né? E aí eu sou mais até contundente, eu digo: todo mundo vai morrer um dia. E aí o pessoal fala: mas você não tem que usar a expressão desencarnar, é mais bonita e tal. E aí eu me lembro, se você pesquisar nos livros de Kardec, a palavra desencarnar, ela é pouquíssimo usada.
ela fala a respeito realmente da morte, dessa questão da morte. E que em muitos casos, em muitas ocasiões, falar a respeito da morte, em algumas casas é tabu. Você não pode comentar, você não pode falar a respeito desse assunto, né? Porque as pessoas ficam receosas, com medo. E por que será que a gente tem esse medo? E eu encontrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, vários anos mesmo, né? Que eu já conheço a doutrina espírita há mais de 20 anos, então já faz um tempinho que eu li esse livro, que chama O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. É de um ex-pastor da Assembleia de Deus chamado Jaime Andrade, né? Por incrível que pareça, pastor que se tornou espírita, filho de pastor inclusive, pastor, filho de pastor que se tornou espírita. E ele escreveu esse livro, e nesse livro tem alguns poemas, e tem um que eu gosto bastante, que ele se chama O Juízo Final. E eu vou estar lendo aqui para vocês, porque ele fala a respeito dessa questão do medo da morte, do nosso destino logo após o nosso desenlace aqui da esfera física. E se chama Juízo Final. O autor é o Benedito Godoy Paiva, e está lá no Anuário Espírita de 1981, esse poema, para quem quiser, tiver a oportunidade. E ele diz o seguinte: sentado o Padre Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto anjos cantam, todos vão levando, ante a figura austera deste venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu, o da esquerda, averno. O Satanás, ao canto, o chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, a que na terra fora algo demasiada, uma mulher se chega e a sua prece faz, rogando ao Padre Eterno, poupe do inferno o pobre rapaz. Confia o Padre Eterno a longa barba branca e os óculos ajustando à ponta do nariz. O olhar dirige então à pobre desgraçada e, compassado, diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso e dar-te a recompensa, o teu descanso eterno. Ali desfrutarás felicidades 1000, porém teu filho mau irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis, grita o Padre Eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou-se então, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado de meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no averno a sua queimadura. Eu deixo para ti esse teu paraíso, essa mansão celeste, onde amor é surdo, onde se goza a vida a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega esse teu céu às mães malvadas, vis, que os filhos já mataram para os não criar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu, o meu amor é grande, imenso, assaz sublime. E posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no averno estão são todos seus filhos teus, o meu amor excede o próprio amor de Deus. E ante a estupefacto olhar do Padre Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Poxa vida. Claro, existem figuras de linguagem utilizadas no poema, falando de Satanás, inferno, que Deus é um cidadão de longas barbas, né, de óculos. É o que muita gente imagina mesmo. Exatamente, mas isso daí é só uma figura de linguagem, mostrando
que se uma mãe tem um imenso amor para um filho, para que possa cuidar dele e ajudá-lo depois do seu desencarne, Deus, que é nosso Pai de infinita misericórdia, com certeza Ele tem uma destinação para cada um de nós muito diferente daquilo que as igrejas, infelizmente, apregoam por aí afora. Né? Então, essa questão que Kardec levanta a respeito do temor da morte, ela está relacionada às histórias que nos contam desde criança. Né? Desde criança nós somos tolhidos em nossa liberdade, vamos assim dizer, sob ameaças. Né? Quando era pequeno, eu escutava, não faz coisa errada, senão o homem do saco vai te levar. Não pode pecar bicho porque papão, o né? bicho papão, o homem do saco, ou seja, coisas que são usadas para garantir medo e aí a gente seguir uma linha, né, de obediência. Porém, quando a gente chega a uma certa idade, não nos é permitido mais ficar imaginando essas coisas. O raciocínio chega e algo de diferente nos desperta. Algo que possa trazer luz, muitas vezes, a esse sofrimento, essas angústias que nós carregamos no nosso dia a dia. Né? Então, esse medo da morte, ele está muito mais relacionado a essa imposição que nos são colocadas a respeito do medo. E aí a gente se pega, muitas vezes, diante desses fatos, perturbados e não fazendo aquilo, não realizando aquilo que gostaríamos de realizar por causa do medo. E o medo nos impede de fazer coisas que nós gostaríamos muito de estar fazendo. Por conta desse medo, nós não realizamos. E um fato curioso a respeito da questão da religiosidade é que muitas pessoas torcem o nariz. Eu tenho, inclusive, amigos que não acreditam em Deus, são ateus. Alguns acreditam, mas não acreditam também, estão em cima do muro. E eu fui pesquisar a respeito dessa questão da religiosidade, né, em relação à questão da morte, como que a gente poderia identificar algumas coisas. E eu achei interessante que, segundo constam, existem mais de 10 mil religiões catalogadas, né? Mais de 10 mil religiões catalogadas. Porém, existem 8 que são consideradas 8 grandes religiões. Eu até anotei, viu, Nelson? Anotei interessante aqui, isso, né? São dados importantes, interessantes. Isso, né? Foi tirado da revista Super Interessante. É interessante. Interessante. Onde coloca que o Espiritismo está em 8º lugar, com mais ou menos 13 milhões de adeptos. Nós temos em 7º lugar o Judaísmo, com 15 milhões. Em 6º lugar, o Sikhismo, com 20 milhões. Em 5º lugar, o Budismo, aí com um número de 376 milhões. Em 4º lugar, a religião tradicional chinesa. Por que a religião tradicional chinesa não tem um nome específico? É porque lá ela é uma profusão de religiões e de filosofias que eles seguem. Então eles colocam tudo num pacote só. Então definem a religião tradicional chinesa em cerca de 400 milhões. Temos a terceira maior, que seria o hinduísmo, que são 900 milhões de seguidores. A segunda, o islamismo, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. E em primeiro lugar, o cristianismo, cerca de 2,2 bilhões, 2 bilhões e 200 milhões de seguidores. E o cristianismo nós temos os católicos e os evangélicos, né? Nós mas aí está errado, dividir... né? Porque o espiritismo entraria dentro do cristianismo. Porque o espiritismo... os dados lá, no caso. É que o espiritismo não é considerado nem religião. Tá. É interessante isso, por ser uma questão de uma filosofia. É interessante o seu levantamento. Porque é religião também, né? Exato. Mas lá nos dados lá não constam. Exatamente. Mas o mais interessante de tudo isso, Nelson, é que eu somei as quantidades. Você somou, legal. Por que eu somei? Dá cerca de 3 bilhões e 300 que não são
cristãos, ou seja, não conhecem o Cristo. E 2 bilhões contra 2,2 bilhões que são cristãos, que conhecem o Cristo. A maioria não são Então, cristãos. a maioria, a grande maioria da população não é. Numa população que em 2011 nós temos a informação de 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo, 5,5 bilhões são pessoas religiosas. São pessoas que definem uma religião. Ao passo que cerca de 1 bilhão não. Desses 1 bilhão, interessante, 2,5% são ateus, aqueles que não acreditam em absolutamente nada. 12,7% não se manifestam em relação à religião. Não acreditam, mas também não desacreditam. Então, se a gente for observar, a grande maioria, né, 87% da nossa população do mundo tem uma religião. Acreditam em alguma coisa, acreditam em algo. Então é surpreendente essa questão, porque ela vem realmente ao encontro desse temor da morte que todos nós temos, né? Por que então a gente tem esse medo? Por que ele nos incomoda tanto, né? E para a gente ilustrar isso, eu peguei um livro que eu quase não li, que eu não gosto muito, que é o Cartas de uma Morta. E que muita gente tem medo desse nome, desse livro. O título é interessante. Nada melhor do que perguntar para uma morta, né, com relação do medo da morte. Brincadeiras à parte, claro. Esse livro é da Dona Maria João de Deus, a psicografia do Francisco Cândido Xavier, que no caso era filho dela, né? Dona Maria João de Deus havia desencarnado já há mais de 20 anos, e o Chico então trouxe, em 1936, o livro Cartas de uma Morta. E por que eu usei esse livro? Porque a Dona Maria João de Deus era católica, e ela fala o seguinte: quero crer que a angústia que naquele momento avassalou minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar dos afetos familiares. Ela fala que um dos problemas que ela via com relação à morte era essa separação, porque ela não sabia para onde eles iriam ser enviados, que nem no poema que a gente leu logo no início, né? A mãe fica preocupada com o futuro do seu filho, o que vai acontecer com ele, o que vão acontecer com as pessoas que estão ao nosso lado. Então, muito dos medos que nos atingem estão relacionados a isso, né? A essa questão dessa separação. E ela fala também a respeito do combate que ela teve, da dor que ela sentia no momento em que ela estava nessa separação, em vias de separar o seu corpo. Porém, que a morte, ela fala que não trouxe nenhuma dor, nenhum sofrimento, né? Ela fala nesse sentido. O único sofrimento é exatamente essa separação, essa angústia de não saber a destinação daqueles que estavam ali debaixo do mesmo teto. Então essa angústia, essa dificuldade, infelizmente as religiões, as maiores religiões, não nos dão um conhecimento mais profundo a respeito, né? Se a gente for observar e for colocar a mão na consciência diante do que as igrejas preconizam a respeito do nosso destino após a morte, infelizmente todo mundo vai para o mesmo lugar, não preciso nem falar para onde, né? Eu falo isso todo mundo com o coração na mão, mas falo dessa forma, porque todos nós que cá estamos não somos santinhos, né? Todos nós sabemos das nossas dificuldades, dos nossos problemas, sabemos muitos dos nossos defeitos, né? Do que fazemos de errado, do que deveríamos fazer e o que não fazemos. Então, muitas vezes a questão do medo da morte vem porque nós fomos ensinados a ter medo da nossa destinação no futuro,
mas também porque nós sabemos que não fizemos aquilo que deveríamos, né? Em muitas ocasiões nós passamos por essa situação. Então, se formos observar, o nosso medo ele está relacionado exclusivamente a essas questões. E aí nós temos também, um dos principais fatores do medo é o nosso instinto de conservação. Conhecemos uma coisa que nós adquirimos, né? Esse instinto nós adquirimos ao longo do nosso processo evolutivo, desde o momento em que passávamos pelo reino vegetal, pelo reino animal e agora pelo reino hominal. Todos nós passamos por essas fases e temos o instinto de conservação. Tanto é que as plantas, elas procuram o que for possível fazer para conseguir o sol, né? Tem aquela experiênciazinha que a gente fazia quando criança, de colocar o broto de feijão no algodão com água para fazê-lo brotar. E eu aprendi também a colocar uma caixa, tampá-lo e fazer um buraco, um furo. E o broto de feijão procurava aquele furo, mostrando uma certa rudeza de inteligência para que ele pudesse encontrar a luz. Ou seja, é o instinto de conservação procurando se manter-se vivo. E todos nós carregamos esse instinto de conservação, que está lá no Livro dos Espíritos, muito bem detalhado também. E no Livro dos Espíritos nós também temos, na questão 941, a pergunta direta que Kardec faz aos espíritos. O medo da morte. Que ele pergunta: o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que eles têm diante de si o futuro? E os espíritos respondem de uma forma muito interessante. É errado que tenham esse temor. Todavia, que queres? Tu procuram persuadi-las na sua juventude que há um inferno e um paraíso. Ou seja, os espíritos mesmo falam dessa questão, né? Que nós, desde cedo, já falávamos desse inferno, esse céu, para onde nós iríamos ser conduzidos depois do nosso desencarne. E não é bem assim, né? A gente vê que a doutrina espírita nos mostra, principalmente através dos relatos daqueles que já desencarnaram. Eu tenho a satisfação, a oportunidade de trabalhar numa casa onde prima-se pelo estudo e principalmente existem tarefas mediúnicas que são realizadas, no caso lá do Luz e Fraternidade, às segundas-feiras, onde temos a oportunidade de dialogar com os desencarnados, que é uma atividade onde nós achamos que nós estamos fazendo o bem para os desencarnados, mas na verdade nós que estamos sendo os maiores beneficiados ali, né? Então nessas atividades nós observamos que muitos desencarnam e se perdem ao longo, né, da sua existência e ficam perdidos, sem saber o que está acontecendo, o que tem feito das suas vidas. Um clássico que nós temos aí de filmes mostra muito bem essa situação, que é aquele filme O Sexto Sentido, né, com Bruce Willis, onde aquele rapazinho, ele fala, né, que ele vê pessoas mortas. E quando que você vê? O tempo todo. O tempo todo. Né? Então, isso é famoso, né? Famoso, essa frase é muito famosa. Mas o médico, né, que é o Bruce Willis, ele está desencarnado, mas só é possível compreender isso no final do filme, né, que é uma revelação, inclusive, para todo mundo naquele momento, que é muito interessante, mostrando que muitos desencarnam e ficam perambulando por aí afora, sem saber o que realmente aconteceu, né? E quando às vezes por um longo tempo, né? Às vezes. Por longo tempo, exatamente isso. E o interessante é que muitos que vão ser atendidos na casa espírita falam de uma forma muito simplória, às vezes: eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo chegar na minha casa,
colocam alguns fatos bastante curiosos. E aí a gente pergunta, o que você estava fazendo antes de ir para casa? Eu estava no hospital, eu estava muito doente, mas agora eu estou melhor. E fica... Só que eu não sei o que aconteceu, eu não sei onde eu estou. E agora eu já melhorei, eu estava com muito medo, por exemplo, de morrer. E aí você fala pro espírito, olha, irmão, sinto muito, mas não é que você tinha medo não, já aconteceu. Já aconteceu. Como eu morri? E agora? O que eu faço? Meu Deus, eu morri. E começa aquele desespero. Olha só, um desencarnado, desesperado porque morreu. Né? Então fica uma coisa muito estranha. Mas é essa questão do medo, do desconhecido, né? A gente tem essa questão desse medo do que vai acontecer. E por mais que a gente observe que 85% da população tem uma religião, nos falta ainda, infelizmente, a fé. A fé é necessária para compreender, né, que a vida é muito mais do que nós estamos vendo, né, elas a nos oferecer. Porém, nós vamos ver que isso está relacionado ao amadurecimento de cada ser, né? Cada um amadurece no seu tempo. Cada um compreende essas verdades no seu tempo oportuno. E o que vale ressaltar que, como eu disse, são mais de 10 mil religiões catalogadas, exatamente está relacionada a essa questão do amadurecimento. Por quê? Porque cada um quer entender o seu ponto de fé de uma forma diferente. Cada um tem o seu jeito de enxergar esse momento. E nós, espíritas, como que nós devemos reagir a essa situação? Como que deve ser a nossa colocação diante desse momento, diante dessas dificuldades pelas quais nós estamos passando? E aí nós nos deparamos com uma questão muito, muito interessante. O espírita acredita na sobrevivência. Inclusive eu tive a oportunidade de ouvir isso do Carlão na quarta-feira, na palestra que ele proferiu na quarta-feira passada, onde nós somos, mesmo sendo espíritas, nós somos muito materialistas. Nós queremos viver o aqui e agora, né? Nós queremos as respostas, que os céus nos deem as respostas das nossas perguntas exatamente nesse momento. E nos falta ainda muito essa fé, né? Nos falta muito essa certeza de que a vida existe após a morte do corpo físico. Nós colocamos o rótulo muitas vezes de espírita, mas na primeira dorzinha de cabeça já ficamos desesperados, achamos que vamos morrer, né? Que vamos desencarnar. Não que isso é errado, mas a gente tem que entender que quando nós estamos na escola e estamos passando pelos ensinamentos de várias matérias, de várias etapas desse processo, nós ficamos lá vários anos, para a cada ano passar para um nível diferente, para um nível melhor. Até o dia em que a gente se forma, até o dia que a gente vai para a formatura. E esse dia de formatura, ele é ruim? Não, né? A gente sempre imagina festa. É o que mais a gente observa no contexto das escolas, das faculdades, são as festas produzidas para a formatura, que é uma alegria porque as pessoas passaram por um ciclo de aprendizagem. E a vida é esse ciclo de aprendizagem também. E a morte nada mais é do que o diploma, né? E aí vem o medo de pegar esse diploma. Por que esse medo, né? Aí a gente vai fazer a reflexão, porque infelizmente nós não fizemos tudo aquilo que deveríamos e precisaríamos ter feito para que a gente possa conseguir um diploma numa qualidade melhor. Infelizmente nós repetimos de ano, né? E aí temos que ficar voltando tantas vezes quantas necessárias para que a gente possa se libertar de tudo isso, para que a gente possa adquirir, enfim, então,
esse amadurecimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2º, Kardec tem o assunto chamado ponto de vista. Nesse ponto de vista, ele diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles se examinam e examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da liberdade que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Então, por que, a gente fica constrangido diante disso, dessas lutas do nosso dia a dia? As dificuldades nós sabemos que são muitas mesmo. Ao ponto de que a Dona Maria João de Deus, quando ela escreve para o Chico, em determinado momento, ela coloca: a vida é amarga. Mas ela complementa a frase dizendo: mas é passageira. Tudo que nós passamos, todas as dificuldades, todos os problemas, são passageiros. Então a gente tem que ter isso em mente sempre, lembrando que a morte é o desfecho da nossa vida. É o momento em que a gente tem para refletir a respeito do que nós fizemos, porque é o que vai acontecer conosco. E a morte vai nos garantir uma continuidade daquilo que estamos vivendo. Tanto é que, infelizmente, nos nossos dias atuais, nós vivemos muito de aparências, Nós parecemos ser, em vários aspectos na nossa vida. Nós costumamos ser diferentes em casa, nós somos diferentes no local de trabalho, na via pública. Nós vivemos as aparências em cada lugar pelo qual nós passamos. No centro espírita, No centro espírita, tudo anjinho, tudo lindo, tudo maravilhoso, Não é, Nelson? Não é assim que funciona? Então a gente vê que no Facebook as pessoas são umas, pessoalmente a gente vê que é bem diferente, Então existem essas situações. Nós vivemos muito de aparências. O mundo nos nossos dias atuais, ele está muito vinculado a essa questão de aparência. E aí a gente quer ter 2.000 amigos, 3, 4.000 amigos no Facebook. E sequer a gente abraça um no nosso dia a dia, A gente quer ter uma família linda e maravilhosa, mas quando a gente está em casa, a gente trata aqueles que estão do nosso lado da pior maneira possível, Nós temos uma atitude bastante desprezível. É um exemplo que eu uso bastante, é bem claro. Quando nós estamos na via pública e esbarramos em alguém, a primeira coisa que fazemos é pedir desculpas, Perdão, desculpa, não te vi e tal. Então nós somos todos polidos, todos muito bem educados. Nem todos. Nem todos, mas a grande maioria pelo menos tenta ser assim, Tenta ser assim. Porém, quando chega em casa, se estamos fazendo alguma coisa e esbarramos em alguém, a gente já vira e já grita a plenos pulmões, Quem está fazendo aqui grudado comigo? Sai de perto. Ou seja, a gente não pede desculpas, a gente não pede perdão, a gente às vezes até empurra a pessoa, na via pública somos uma pessoa educada, em casa nós somos diferentes, não podemos ser assim, É uma dificuldade que nós precisamos trabalhar dentro de cada um de nós.
E nós vivemos muito essa questão da materialidade, de ter algo, de ter alguma coisa. E nos esquecemos de ser. Nos esquecemos de ser pessoas melhores, ser pessoas mais caridosas, termos mais paciência com as pessoas que estão à nossa volta, porque, como disse, cada um tem o seu momento de evolução, cada um está no seu momento de amadurecimento, né? Então a gente precisa compreender essas questões. E esse medo da morte, inclusive, ele passa por uma situação bastante interessante, que muitas pessoas de outras religiões, quando vão desencarnar, chamam o pastor, o padre, para se confessar e para aceitar Jesus, né? E aí a gente... A extrema unção, né? No catolicismo, né? Isso, extrema unção. Que é a última das Eucaristias, né? Uma coisa assim. Eu até peço desculpas porque eu não vivi o catolicismo nessa existência, tá? Nessa existência. Então me falta um pouco de conhecimento nesse assunto. Mas aí a gente vê que Kardec, inclusive, coloca aqui no Céu e Inferno, no livro, a respeito desse momento. Se esse momento de reflexão, de que a pessoa pede perdão a Deus das suas faltas, se ele vai conduzir essa pessoa ao céu, né? Ou se mesmo o batismo, né? Muitas vezes a gente vê, tem que batizar a pessoa porque para ela poder ser, se morrer pequeno, por exemplo, para ele ir para o céu. Não estamos indo contra quem faz isso, pelo amor de Deus, não é nosso objetivo. É só explicando que batismo é uma... vamos assim dizer... É um ritual. É um ritual das igrejas que ele vem lá de trás, lá dos gregos. Os gregos, chamados baptas, eles, antes de oferecerem alimentos aos seus deuses, eles se vestiam de branco e mergulhavam esses alimentos e se mergulhavam nas águas, para que pudessem oferecer aos deuses um alimento purificado. Então, João, o Batista, ele adotou essa prática no sentido de purificar as pessoas, né? Mas um banho, nesse caso, ele não vai purificar. O que vai purificar a pessoa são os seus pensamentos, é o seu jeito de se portar, é o seu jeito de se conduzir na vida, né? Então, isso que é o mais importante diante de tudo isso. Tanto é que dentro do Espiritismo nós não temos os sacramentos, nós não temos, por exemplo, o batismo, não temos o casamento dentro da doutrina espírita, né? Dentro da casa espírita. E muitos até se assustam quando a gente fala isso. Não tem nada disso, né? Não usamos roupas diferentes, nada disso. E nós tivemos também, algum tempo atrás, pessoas que compravam um pedacinho do céu, né? Que eram tidas as indulgências. Onde ainda tem, né? Ainda tem? Ainda tem, né? Pedação do céu. Então a gente observa que, infelizmente, o dinheiro, que é um produto material, ele não tem condições de adquirir algo que é imaterial, né? Que é um lugar nos céus, que é um lugar exatamente imaterial. Então a gente tem que tomar esses cuidados, né? Que a gente precisa compreender que nós precisamos nos purificar internamente através do quê? Da nossa dedicação ao bem, ao amor, à produção de coisas boas, agradáveis, porque senão nós vamos ser que nem aquele ditado popular: por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Ou nos dizeres de Jesus, um pouco mais enfático e de certa forma pesado: túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então não adianta nada ser tudo bonito, maravilhoso por fora, se por dentro a gente não estiver fazendo a nossa parte. E aí advém o medo da morte em função dessas questões, de que a gente sabe que a gente não fez aquilo que deveria fazer, porque a gente está vivendo de aparências, a gente está vivendo
de situações que vão nos trazer dor e sofrimento mais adiante, né? Então o espírita, principalmente, ele tem que se ater a essas questões. E outra questão também muito interessante a respeito, que a gente observa, inclusive está no Céu e Inferno, é a respeito das pessoas que desencarnam um pouco que precocemente, né? E nós nos rebelamos com Deus com relação a essa questão. Nós não confiamos ainda, não temos a plenitude da confiança em Deus, nosso Pai, de que tudo que Ele faz é perfeito. Se tudo que Ele faz é perfeito, o desencarne de alguém em uma idade bastante nova, ele tem uma finalidade. Infelizmente, nós não temos amadurecimento suficiente para compreender muitas dessas coisas, mas ele tem a sua finalidade. E aí nos mostra, mais uma vez, a nossa falta de fé, né? E aí a pessoa fala, uma pessoa tão jovem, foi levada tão cedo, tinha um futuro maravilhoso pela frente. Nós não somos adivinhos. Nós não sabemos se realmente a pessoa tem um futuro maravilhoso pela frente, né? Nós temos que repensar essa questão e tentar entender que se Deus levou determinada pessoa, é porque existe uma razão por detrás de tudo isso, né? Não falamos aqui, por exemplo, do caso do suicídio, que a gente vai abordar em outra oportunidade. Mas falamos aqui do caso de problemas de saúde, que a pessoa, ou um acidente, né, que leva a pessoa a vir a desencarnar. Não é esse a nossa intenção. Então a gente precisa entender que a morte, ela faz parte da vida. Todos nós que aqui estamos, passamos por essas experiências da vida para, quando chegarmos e formos convidados a nos retirar deste mundo, estarmos numa condição melhor. Porém, para isso a gente precisa entender que a vida, ela tem muito a nos oferecer e nós temos a oportunidade de fazer o nosso melhor. Recentemente eu li uma frase que resume muito bem isso e eu achei fantástica, principalmente porque trata-se de um ateu que disse essa frase, que ele diz o seguinte, não importa o que te fizeram, o que importa é o que você faz com o que te fizeram. Isso é o mais interessante, né? Então um ateu coloca uma frase que acho que todo mundo deveria assimilar e tentar entender, que nós devemos fazer sempre o nosso melhor, porque quando chegar o momento de desencarnar, a gente não vai ter esse medo absurdo, né, que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E para a gente caminhar para o nosso fim, Kardec, nesse capítulo 2, que é o temor da morte, ele tem um capítulo muito interessante. Eu escrevi da seguinte forma: por que o espírita não teme a morte? Mas, na verdade, não foi assim que Kardec escreveu, né? Ele escreveu da seguinte forma: razão por que os espíritas não temem a morte, né? Ou seja, não deveriam, né, temer a morte. Não deveriam. Mas, infelizmente, não é bem isso que a gente acompanha no nosso dia a dia, né? As dificuldades que as pessoas têm. E Kardec coloca: a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de se encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergue-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes deste mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade.
e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Ou seja, os próprios desencarnados vêm falar a respeito da sua situação. Como disse nas reuniões mediúnicas, eles vêm atestar a vida após a morte e qual o destino de cada um diante daquilo que fizeram. E curioso, viu, Nelson? Não é só católico, evangélico que aparece no centro espírita desencarnado, não. Aparecem espíritas também. Com certeza. Que não sabem que estão desencarnados. Isso que é interessantíssimo. E até eu brinquei uma vez, eu sei que o assunto é sério, né? De certa forma é sério, mas se você não tem certeza, se você tem essa dúvida de que está ou não encarnado, vai na frente do espelho. Se você não viu o reflexo, pode chamar os seus mentores espirituais, que você passou daqui para lá. Né? É uma dica muito boa, uma dica muito boa. Então é interessante essa questão, porque você está falando, ninguém está te dando atenção. Você está questionando alguma coisa, ninguém te dá trela. Dá uma olhadinha, de vez em quando eu faço isso, viu, Nelson? As pessoas não me dão muita atenção, eu dou uma olhada no espelho para ver se eu estou ali ainda. Né? Então, Kardec coloca razão porque os espíritas não temem a morte. Vou começar a fazer isso, Roberto. Não fazia, não. Espero que demore o dia que eu olhe e não me veja lá no espelho. Espero que demore, né? Pois é. É interessante o que você colocou, viu, Nelson? Espero que demore, porque é o nosso instinto de conservação. A gente não quer tá ruim, mas a gente não quer largar o osso, né? É mais ou menos assim que funcionam as coisas. Então a gente tem que batalhar no nosso dia a dia, a gente tem que procurar se melhorar a cada momento, a cada situação que a gente está passando. As dificuldades são muitas, são imensas, mas como disse Dona Maria João de Deus, voltando, tudo é passageiro, tudo vai passar com o tempo. A gente precisa ter essa fé, a esperança de que dias melhores virão. Enquanto isso, a gente tem que trabalhar, fazer o nosso melhor, né? Nós, desde cedo, somos educados a atingir objetivos. Quando estamos na escola, o nosso objetivo é passar de ano. Porém, na verdade, o nosso objetivo deveria ser aprender. Não, o passar de ano é uma consequência, né? O passar de ano é uma consequência. Então, nós devemos viver esse processo, ou seja, a nossa caminhada. Não devemos olhar só onde queremos chegar. Nós devemos estar atentos ao caminho que estamos percorrendo. Isso que é o mais importante, né? Isso é que é o mais importante das nossas vidas. Que beleza, tá aí. Muito bom, hein? A participação do Roberto César dos Santos, nosso amigo lá da instituição Nosso Lar, também dirigente da União das Sociedades Espíritas Regional de Araçatuba. E o Roberto abordando aí a segunda parte, né, do livro O Céu e o Inferno, né, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E eu vou deixar então, Roberto, os nossos microfones, né, o microfone do programa A Voz do Espiritismo e o site avozdoespiritismo.com.br para suas considerações finais e fazer uma prece rapidinho, a prece de encerramento do nosso programa de hoje, tá, Roberto? Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado aí pelas suas colocações, tá? Um tema muito importante, né? É o temor da morte, tá? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e lembrar daquilo que está descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí nós vamos convidar a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, para que possamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, abrir os nossos corações, rogar a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso Mestre, nosso amado irmão, amigo incondicional de todas as horas, aos benfeitores espirituais, trabalhadores da seara do Cristo, que sempre nos acompanham em todas as atividades, para que possam, Senhor,
estender vossas mãos compassivas, carinhosas, a todos os companheiros que nos ouvem neste momento, aliviando-lhes o coração das dores, muitas vezes pungentes, que os incomodam, que os tornam em sua vida aflitos diante dessas dificuldades. Auxiliai a todos para que possam receber o vosso amor, a vossa luz, a vossa paz. Acelerai, Senhor, em nós o processo de amadurecimento, através, muitas vezes, das dores, para que possamos enxergar com mais clareza a vida, que possamos ter a liberdade de fazer as nossas escolhas da melhor maneira possível. Porém, que possamos nos despir do orgulho e do egoísmo e buscar cada vez mais a paz, o amor, em todos os momentos, em todas as ocasiões que tivermos a oportunidade. Ajuda-nos a compreender a Tua justiça e envolva-nos com Teu manto de paz e de luz. Esteja, Senhor, em nosso caminho, iluminando-nos, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja.